Bom dia a todos, senhores integrantes da mesa, doutor Vitaldo, doutor Gilberto, caro deputado Júlio Lopes, nosso parceiro de trabalho, inclusive num projeto importante, que é o projeto que nos leva a possibilidade de um registro único a partir do esforço que se faz no âmbito da justiça eleitoral para a biometrização, para a maior segurança dos dados, um projeto que há muito tempo é apresentado e já chegou até a ser aprovado, mas nunca realizado. Os senhores me pedem para lhes falar algo sobre as relações entre os poderes, a partir, claro, da perspectiva do judiciário. E, evidentemente, não preciso falar a um público tão ilustrado sobre o momento político delicado, o momento econômico delicado pelo qual nós estamos passando. O deputado Júlio Lopes já observou que há singularidades no desenvolvimento do Brasil e eu vou destacar dois aspectos que talvez sejam atribuíveis à Constituição de 1988. A despeito de todas as mazelas que são atribuídas à Constituição de 1988, nós temos que observar que estamos vivendo o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, começado em 1889. Portanto, esse é um dado da Constituição de 1988, estamos aí prestes a celebrar 30 anos da Constituição, num quadro de normalidade institucional. E esse é um dado realmente positivo. Já foi falado aqui pelo deputado dessa força decorrente da institucionalidade. E uma pergunta que se faz, certamente qual é o fator decisivo? Por que isto tem ocorrido, considerando que nós temos enfrentado dificuldades as mais diversas. A Constituição, como sabem, foi aprovada já num contexto inflacionário. Em 1989, todos os senhores se lembram, ainda temos isto sendo discutido no Judiciário, sobre isso falarei em seguida. A inflação de um mês, 84,32%. A passagem de Sarney para Collor, o chamado Plano Collor, depois Plano Collor 1, resulta nesse número. Portanto, aprovada a Constituição num contexto inflacionário. Tanto é que o Roberto Campos, esse grande brasileiro, saudoso Roberto Campos, dizia que a Constituição constitucionalizou a inflação. Porque se nós formos olhar o texto constitucional, em todo lugar fala, em correção, né, em direito à revisão salarial, em suma, tudo aquilo que os senhores conhecem e que causa tantas disputas judiciais, mas, em suma, isso estava no texto constitucional e não se pode culpar o Constituinte, porque ele não conseguia, com normas, encerrar com o ciclo inflacionário. Mas, com esforços e reformas, nós conseguimos enfrentar também aquilo que parecia uma mazela crônica da nossa vida geral e da nossa vida institucional. Passamos e temos passado por episódios cada vez mais graves de corrupção, a começar o episódio lá da CPI do orçamento, o chamado episódio dos anões, depois o próprio caso PC Collor e, subsequentemente, tivemos aí Mensalão, Petrolão agora. Em suma, aqueles episódios todos, e esses, são episódios de uma seriedade e, claro, a esta altura, o episódio Collor-PC, se fosse reativado, se fosse rememorado, teria que ser julgado no Brasil num juizado de pequenas causas. Considerando, não é, os milhões que se colocam agora, que são revelados
né, nesse petrolão. Bom, mas por que então nós teríamos conseguido esse equilíbrio a despeito de tantas mazelas e de tantos problemas? A meu ver, e essa é uma tentativa de explicação, isso decorre um pouco da estrutura poliárquica da Constituição de 88. A Constituição, mal ou bem, acho que bem, logrou estruturar um modelo poliárquico, em que, além da tripartição tradicional dos poderes, em que saem fortes, o judiciário, o executivo e o legislativo, também se estruturou, e cumpre um papel importante, o Ministério Público. Fortaleceu o Tribunal de Contas. Deu força para a sociedade civil. Fortalece a imprensa livre. Em suma, nós temos uma estrutura poliárquica que permite que eventuais mazelas, inclusive nas entranhas dos poderes, sejam eventualmente corrigidas e que, em momentos de falhas, num dado modelo ou estrutura de poder, outro consiga superar, suplantar ou complementar. Me parece que, nesse sentido, se pode ver até mesmo o papel singular exercido pelo Supremo Tribunal Federal em momentos de grave crise. Então, precisamos ver, na perspectiva, muitas vezes niilista, que nos assombra, que o copo pode estar meio vazio ou meio cheio. Não é? Nesse sentido, o copo está meio cheio. Nós temos uma institucionalidade, instituições fortes que têm nos ajudado a superar crises que, não fosse pelos meios institucionais, já nos teria levado a uma ruptura. O presidente Fernando Henrique, em várias entrevistas e também em artigos, chamou a atenção para esse fato. Essa crise, por exemplo, que nos acometeu recentemente e que ainda está em desenvolvimento, teria certamente dado aso a uma ruptura institucional. E, não obstante, todas essas crises têm sido tratadas dentro dos marcos institucionais. Um raio não deveria cair no mesmo lugar duas vezes, mas em 20 anos conseguimos, e hoje somos notabilizados no mundo, em realizar 2 impeachment presidenciais. E dentro dos marcos institucionais. Isso é um dado positivo, vamos dizer assim, porque, diante de situações extremamente graves, fizemos aquilo que a Constituição oferecia como solução para a grave crise: levar ao impeachment presidencial. Extremamente complicado, como todos sabem, num modelo de presidencialismo com perfis ou com perfil de monarquia absoluta em vários casos. Mas também há dados que devem ser revelados e que revelam que o copo está meio vazio. Quando as coisas vão se revelando e esses dados vão sendo desvelados sobre tudo o que aconteceu nesses últimos anos, nós temos que nos perguntar, e é inevitável essa pergunta, por que nós demoramos tanto para descobrir? Por que nós fomos tão ineficientes no controle? E aí falhamos todos. O TCU tem sua responsabilidade inequívoca nesse. E nós temos que, inclusive, colocar isso sob crítica. Falhou o Ministério Público, falhou o Judiciário, falhou o Legislativo. Quando esses fatos todos se revelam, nós temos que nos sentir, de alguma forma, um tanto quanto responsáveis por esse quadro ter se agravado de tal forma.
de ter se permitido, e a sociedade civil também, de ter se permitido que se aprofundasse o desastre de tal maneira que nós chegássemos a um quadro de autêntica desinstitucionalização. Eu cheguei ao Tribunal Superior Eleitoral faz 2 anos, e lá cheguei, agora é o meu retorno ao tribunal, e acompanhei a campanha presidencial. E eu era um ET naquele momento no tribunal, que estava, de alguma forma, bastante, vamos dizer assim, aparelhado. Muito próximo da vontade presidencial, da vontade política local do momento. E eu ficava um tanto quanto perplexo com tudo aquilo. Ou eu estou doido, ou as pessoas estão vendo outra coisa. E a campanha foi se desenrolando, abusos notórios, e aqui um dado interessante, já falado pelo deputado Júlio Lopes. Nós temos no Brasil uma legislação fortemente simbólica. Os senhores já viram isso a toda hora. Acontece um crime grave na Baixada Fluminense. Vamos transformar esse delito em crime hediondo. O problema não é ter mais um novo tipo penal, um tratamento mais rigoroso. É fazer cumprir as leis existentes. O Brasil é um grande problema nessa área, de cumprimento de leis, simplesmente. As leis já existem. Então, bem na área eleitoral, a gente agrava as penas. Captação de sufrágio. Perda do mandato. E quem que nós pegamos nesses casos? Pegamos o sujeito o vereador, o candidato a vereador, que entrega uma telha, promete um bambolê, um chinelo, uma coisa desse tipo. Melhorar o remédio. E aí nós fazemos um processo complicadíssimo. Isso custa caro para o país. Um outro ponto que eu trocarei, a justiça brasileira é a mais cara do mundo. Consome 1,3% do PIB, segundo dados de 2013. Nem vou falar do Tribunal de Contas, que deve custar muito também. E às vezes custa muito para dar pouco resultado. Mas ficamos nós no eleitoral à noite, às vezes em tertúlias, até meia-noite, discutindo esse tipo de caso. Mas não somos capazes de surpreender essas situações. O Bolsa Família generalizado, que na verdade cria um modelo de fidelização que pode levar à eternização no poder, a compra de voto. Alguma compra de voto institucionalizada, referida aqui pelo deputado, nesse fenômeno interessante dos 40 mil pescadores do Lago Paranoá, em Brasília. 40 mil pescadores recebendo Bolsa Defeso. Veja, a Justiça Eleitoral não se preparou para esse tipo de situação. Tanto é que, e foi um esforço inaudito, quando nós discutimos a abertura da ação de impugnação do mandato eletivo contra a presidente Dilma Rousseff, a ministra relatora, a ministra Maria Tereza, optou por arquivar simplesmente o pedido. Por quê? Porque na nossa lógica, e isso os senhores vão ver também, é provado pelos fatos, na nossa lógica da justiça eleitoral, e até se explica, talvez sociologicamente, nós somos muito corajosos e animados para caçar prefeitos, vereadores em geral, especialmente dos estados do Norte e Nordeste. Quando se trata do Centro-Sul, já somos mais cautelosos. Governadores também do Norte e Nordeste. Senadores, um pouco assim. No Centro-Sul, se diz, é mais equilibrado no Centro-Sul. E é verdade. Eu me lembro, estando em São Paulo, a gente pode dizer isso com clareza, que na campanha para prefeito aqui em São Paulo, que participava agora também candidata Marta Suplicy, eu me lembro, e eu cheguei a fazer esse comentário, eu estava no TSE à época, o presidente Lula veio a São Paulo várias vezes, inaugurava até buraco, e perdeu a eleição.
Portanto, claro que há um outro equilíbrio. É diferente do abuso de poder em outros locais, né? Então, o TSE tem lá os seus critérios. Nunca tinha aceito ação de impugnação de mandato eletivo contra a presidente da República. E a ministra Maria Tereza, portanto, embora houvesse já denúncias dos abusos perpetrados. A ministra Maria Tereza, então, entendeu de indeferir. Eu pedi vista e trouxe um voto muito forte, entendendo até aquele momento que eu seria um voto vencido no tribunal. Os fatos, porém, foram se adensando com as denúncias e o tribunal não teve outra alternativa senão abrir a ação de impugnação de mandato eletivo. E eu dizia, não se trata de buscar a cassação da presidente, mas de exemplar, de dizer que ninguém comete abusos de maneira a não ser contrastado. Um pouco naquela linha que é preciso que se dissemine no Brasil, de que se a gente tem dificuldade de definir o que é o Estado de Direito, Estado de Direito é aquele em que não existem soberanos. Todos estão submetidos à lei. Essa deve ser a regra básica. E foi isso que se fez. Então, e eu chamei a atenção, por quê? Porque havia algumas irregularidades notórias que apareciam na campanha. E eu tinha sido o relator das contas da presidente Dilma Rousseff e chamava a atenção para alguns fenômenos que mostravam o desconhecimento do tribunal. E o tribunal, então, por 5-2, acabou por abrir essa impugnação. Foi a primeira clara reação institucional aos abusos perpetrados. Só para dizer aos senhores, portanto, que muitas vezes o próprio aparato judicial ou aparato de controle, isso envolve inclusive os órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, estão extremamente ocupados a tratar de temas que não são relevantes na avaliação geral. Os grandes desvios estão sendo feitos e nós estamos nos ocupando de questões menores. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Eu acho que esse é o momento adequado de fazermos essa revisão. Evidentemente que não posso encerrar, e com a responsabilidade que tenho como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esta minha fala perante os senhores tão representativos, sem dizer que nós estamos vivendo, no âmbito político-eleitoral, uma realidade de caos, verdadeiro caos. Nós temos que fazer a reforma político-eleitoral. Se há uma prioridade, e os senhores têm a prioridade no que diz respeito à infraestrutura, é preciso que se dê um mínimo de densidade política. Nós temos, hoje, 35 partidos registrados no país, 28 no Parlamento. Diante da decisão do Supremo, quanto à proibição de doação de corporações, a tendência, teoria dos jogos simples, é aumentar o fundo partidário, que se alimenta com dinheiro público, do dinheiro do contribuinte, e que é calculado basicamente com a participação dos parlamentares. O resultado é que isso leva a um artificialismo enorme. Só para os senhores terem uma ideia, criou-se, em um momento final aí, o Partido da Mulher Brasileira, com a singularidade de que ele não tinha mulher no partido. E em um momento determinado, esse partido recebeu 24 parlamentares. Passou a ter um ativo, portanto, de 24 parlamentares, portanto, recebe fundo correspondente a 24 parlamentares. Esses parlamentares passaram e saíram do partido, ficaram 2. Mas o partido ficou com o direito a ter fundo partidário e tempo de TV de 24 parlamentares. E negociava isto. Logo, isto precisa ser olhado, precisa ser revisto. Do contrário, nós continuamos com esse processo, com esse artificialismo, que, de certa forma, explica um pouco aquela falta de institucionalidade por mim mencionada. A multiplicação de partidos, de certa forma, é um pouco, e a manipulação, a criação de partidos artificiais, é responsável por essa complacência, debilitamento da oposição, complacência com que se via todo esse estado de coisas. Porque, de fato,
e é o copo meio vazio, nós temos que assumir, todos nós, que diante das revelações, hoje, já consistentes, e mesmo no eleitoral, ninguém tem dúvida de que os abusos foram enormes. Quando nós encerramos as eleições, o ministro Toffoli, num sentimento talvez de pureza d'alma, disse, diante das declarações de Dilma Rousseff, de que tinha gasto 360 milhões para a campanha e de que a Aécio tinha gasto 290 milhões, ele disse, felizmente, a gente pode dizer que acabou o Caixa 2. Lê do engano. O próprio, agora, marqueteiro, que recebeu 70 milhões declarados no TSE, agora aparece como receptor também de um vultoso Caixa 2. A ponto que técnicos hoje dizem que a campanha presidencial não pode ter custado menos de 1,3 bilhões. Portanto, o que foi registrado não corresponde a nem um terço do que teria sido gasto. Então, nós temos realmente um grande compromisso. Temos que ter um grande compromisso com a reforma política. E temos que pensar, eu encerro com isto, em reformas também no nosso âmbito, no âmbito do Poder Judiciário. Nós decidimos muito lentamente, estamos sobrecarregados. E somos pretensiosos, queremos resolver todas as questões. Temos que assumir que em áreas como a dos senhores, deve presidir a arbitragem. E hoje, felizmente, já na nova lei, isso é encarado com naturalidade. Inclusive, um grande passo da nova lei de arbitragem, reconhecer essa possibilidade nas relações também entre pessoas privadas e pessoas públicas. Pessoas jurídicas públicas. Isso é um dado relevante. Nós temos que avançar nisto. Porque, de fato, uma controvérsia, coisa banal, sobre licitação, por exemplo, não pode durar 10 anos. Perdeu o sentido da demanda. A não ser que tivéssemos varas altamente especializadas dedicadas a isso. Temos que olhar isto. Mas nós saímos, em 88, de 300 mil processos e hoje navegamos na faixa de 70, 80 milhões de processos. Tudo, de alguma forma, é arbitrado pelo judiciário. E aí falhas terríveis nas áreas em que o judiciário é imprescindível. Nós levamos mais de 10 anos para fazer um júri. Claro, isso causa enorme dificuldade para o processo. Em áreas que você não pode inventar outro órgão para substituir o judiciário. Claro, na esfera penal. O direito à vida foi ceifado. Então, nós temos que ter prioridade. É incrível que no Brasil desses anos, com isso eu encerro, o que mais cresceu, em termos de estrutura da justiça, foi a justiça do trabalho. É uma coisa irônica. Nós temos 5 mil juízes de trabalho. Tem mais juízes do trabalho no Brasil do que juízes em São Paulo. Precisa-se disto? Certamente não se precisa disto. Mas cada um tem o seu ofício por verdadeiro. E a partir da existência da função, tem que inventar demandas. Então isso tem que ser cultivado. Precisamos, portanto, de fazer uma reforma no judiciário. Os senhores podem me perguntar, e por que isso ocorreu? Por esse modelo das autonomias, que o Conselho da Justiça veio para, de certa forma, coordenar. Mas o Conselho também é um órgão, eu já disse isso também, que pode ser usado como uma Ferrari ou como um Fusquinha. É um bom órgão, mas ele é um órgão
de feição presidencial. Um mau presidente do Conselho é um desastre para a justiça brasileira. E nós não temos tido sorte. Então, isto causa problemas. Porque um órgão dirigido com feição corporativa, ele deixa de ter uma função adequada. Produzimos, projetos são mandados, a Câmara de algum tempo, aí um tempo aprova, imagine, um projeto, deputado que cria mais uma vara em Itaboraí. Quem vai ficar contra do Rio de Janeiro? Aí a bancada negocia e cria-se mais uma vara. E vai se adensando esse número de juízes, etc. Aí tem que ter vaga no tribunal. E no final, e aí uma coisa curiosa, nós temos hoje um Tribunal Superior do Trabalho que, na sua maioria, é formado. É curioso isso. Felizmente, isso não ocorreu no Supremo, não ocorreu no Tribunal de Contas, não ocorreu no STJ. Formado por pessoas que poderiam integrar até um tribunal da antiga União Soviética. Só que lá não tinha tribunal. Mas por uma concepção que tem uma má vontade com o capital, né, e que exporta emprego do Brasil para fora. Repudia o acordo. Mas por que isso se formou? Não se formou da noite para o dia. 17, 18 nomes. Por leniência de todos. Discute-se a indicação no Supremo, bloqueia-se antes, discute-se a indicação no STJ, discute-se até a indicação do TCU, mas não se discute a indicação no TST e nem nos TRTs. Então, todos nós acabamos tendo responsabilidade. E precisamos realmente discutir isso com clareza. Nós temos um judiciário, como eu disse, caro. Tem um estudo de um gaúcho, um acadêmico gaúcho, que mostra que o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Consome 1,3% do PIB. E está longe de ser o mais eficiente. Então, isso precisa ser discutido, rediscutido e redirecionado. Temos gente bem formada, com certeza. Passam por concursos, são excelentes, mas precisa ser, de fato, adequado para as finalidades. E deixar outras áreas para aquilo que se possa fazer sem interferência do Estado. Intervenção judicial, nós temos que fortalecer a desjudicialização. Nenhum país do mundo resolve seus problemas com arbitragem judicial. Não pode ser assim. A arbitragem judicial ela tem que ser a exceção. Imagine que relações de consumo, a discussão se uma escova de dente é adequada ou não, tem que ir ao judiciário. Ora, bolas. As sociedades, por definição, são conflitivas, não é? Mas elas também elas conseguem fazer a harmonização. E nós generalizamos isso. Tanto é que, veja, estamos aí nessa faixa, já tivemos em 100 milhões de processos, agora se comemorou uma redução para 70 e tantos milhões. De qualquer forma, é como se tivesse uma guerra civil. Uma sociedade, contra 70 milhões de demandas em 100 milhões de pessoas, é algo absurdo. Então, nós temos que discutir isso e direcionar essa mão de obra especializada para as finalidades para as quais ela pode ser útil. Julgar um homicídio num tempo adequado. E não ocorrer, como ocorre no Brasil, prescrição em crime de homicídio. Em suma, me parece que, no momento em que os senhores discutem tantas reformas, inclusive na área das concessões, da economia, da relação com o Estado, é oportuno também voltar os olhos para outras reformas institucionais nas quais tem que se incluir o Poder Judiciário. Muito obrigado.